Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernandes e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o capítulo 4 do livro do Adalto, como tudo começou, né? O capítulo 4 ele vai abordar a origem da vida, biologia e genética. Mas antes de começar o vídeo, cara, já deixa logo aí o like, compartilha, comenta, se inscreva no canal, beleza? Vamos tentar resumir ao máximo esse vídeo, beleza? Porque tá longo e os capítulos, pelo menos esse capítulo, né? Ele é bem grande, tá? Ele é comparado ao terceiro, né? 40 páginas por aí. E bora tentar resumir, beleza? Eu vou tentar e eu não vou pegar tópico por tópico, só vou citar talvez. Vamos ver aqui se é interessante, se eu lembrar de alguma coisa eu comento e eu vou mostrar as imagens, tá? Porque essa parte ilustrativa é bem legal. Mas esse capítulo 4 ele é mais texto mesmo. Tal dos capítulos, talvez esse seja um dos mais complexos, porque vai pegar para capítulos anteriores, né? Capítulo 1, para quem não lembra, né? Foi o capítulo que a gente inicia essa parte de lógica e tal, se a lógica faz sentido, se toda lógica é verdadeira. E, bom, capítulo 3, eu lembro, foi sobre o universo, né? A origem do universo. E capítulo 2 foi sobre informação. Então ele vai pegar também para essa parte de informação, tá? Codificada e não codificada. Então, ele pega mais ou menos para isso, mas quando a gente trata de informação, seria informação, por exemplo, contida no DNA. Então, isso demonstraria um design. Beleza? Bora lá citando realmente as frases, né? Geralmente do capítulo. Basta contemplar a magnitude desta tarefa para admitir que a geração espontânea de um organismo vivo é impossível. Dr. George Audi. Acho que é assim, tá? Quanto mais aumenta o nosso conhecimento, mais evidente fica a nossa ignorância. Presidente, né? John F. Kennedy, tá? Então, beleza. Ele começa introduzindo, deixa eu ver aqui, o que se sabe sobre a origem da vida. Então, resumidamente, e depois ele vem como o outro título, Evolução e a Origem da Vida. Cara, o que se sabe da origem da vida? Se for para proposta evolucionista, naturalista, vai dizer, por exemplo, né, que como que surgiu na vida, na verdade, né? Se você for pegar para a teoria do Big Bang naturalista, eles têm a panspermia, que seria a vida veio de fora do planeta, beleza? Por meteoros e tal. Ou tem outra hipótese, que seria a vida teria surgido da não vida. Então, ela teria surgido por processos naturais lá numa sopa primordial. Então é basicamente isso. Então houve a ação de relâmpagos e tinha uma certa quantidade de elementos químicos, aquilo pegou, juntou, começou no mar, né? Então, as moléculas, por tração gravitacional, uma foi atraindo a outra, juntando, virou a proteína perfeitamente certa, na posição certa, e acabou formando, ou melhor, os aminoácidos na posição certa, juntando, formando proteínas. Essas proteínas, foi evoluindo até chegar hoje, né? Foi para ameba, foi para peixe, foi para baleia, e aí foi que foi. Então, mais ou menos isso. Então, essa ideia do Big Bang, né? Big Bang também, teoria do Lambda CDM. Então, essa teoria do Big Bang naturalista, beleza? Teoria criacionista, por outro lado, pode pegar para essa ideia, só que não naturalista. Por exemplo, não, Deus poderia ter feito isso, todo esse processo, porém de forma guiada. E Deus teria ter feito esse processo não, de forma guiada e teria bilhões de anos. Pode ser também, pode ser. Só que assim, tem evidências que pegam pro contrário, tá? E eu creio, seja teologicamente, seja cientificamente, que essa vida teria que ter sido recente. Então, e eu também não pego para essa parte de evolução também. Para mim foi feito complexo, perfeito, e
perfeitamente funcional, beleza? Então, Deus teria criado pronto. Então essa é a minha ideia, essa é a minha análise, e essa não é somente a minha análise, como também de outros cientistas e outras pessoas, tá? Então, essa parte ele vai pegar para a evolução, e quando cita evolução, ele cita o experimento de Stamiley, né? Porque o experimento de Stamiley Staley-Milley, ele vai pegar amônia, metano, hidrogênio molecular, vapor de água, H2O, e vai fazer um processo para ver se realmente consegue criar alguma vida da não vida. Tá? O que ele consegue? Ele consegue produzir algumas proteínas, porém não são todas. Tá? E as mais funcionais que tem no nosso corpo não acaba produzindo. De 20 proteínas que a gente tem presente no nosso corpo, ou melhor, tem mais proteína na verdade. As 20 mais importantes, eu creio que é isso. Ele cita aqui. Ou melhor, não. Ele cita assim, ó. Das 20, ou melhor, para formar uma proteína tem que ter aminoácido, tá? Então, de 20 aminoácidos, só formou 13, tá? Então, até o momento, ainda não se sabe por que o número de aminoácidos nas células está limitado a 20, os quais são conhecidos como aminoácidos proteinogênicos, tá? De todos os experimentos realizados por Milley, apenas 13 dos aminoácidos proteinogênicos que são encontrados nos seres vivos, por exemplo, glicina, alanina, ácido glutâmico, ácido glutâmico, asparagina e entre outros foram encontrados, entendeu? Então, só apenas 13 de 20, beleza? Então, é basicamente isso. Só que aqui tem um porém, cara. Tem um porém. Criou vida da não vida. Calma aí, não criou tudo, tem esse pauta. Não pegou todos os aminoácidos. E também, cara, pensa bem, Stan Milley, ele manipulou o experimento. Na verdade, Stan Milley está sendo um designer. Porque lembra que na época do caldo primordial, não tem ninguém para dizer, não, vai ter que ter uma determinada quantidade de vapor, vai ter que ter uma determinada quantidade de metano e tal. E perceba que ele não bota oxigênio, né? Porque o oxigênio ele oxida e tal, é mais difícil, entendeu? Então ele faz condições para que tenha vida da não vida. E nem criou tudo, tá? Então foi manipulado. Beleza? Então, ele vai falar isso, depois ele vem com Darwin e evolução. Por quê? Porque Darwin, quando ele, no século... estamos no século XXI, século XX, século XIX, tá? No século XIX, isso mesmo, século XIX aqui, ó, 1859, né? Darwin ele vai lançar o livro A Origem das Espécies, onde ele vai citar essa ideia, onde vai predominar a seleção natural, que as espécies ela teriam evoluído de uma forma primordial por variações genéticas, né? Mutações genéticas, beleza? Então é isso. Mas aí que tá, cara, quando ele vai citar essa teoria, na verdade, ele pega bem essa ideia. Ele cita a célula como fosse tipo algo qualquer. É só uma amebazinha, não tem nada, é simplesinha, e foi evoluindo, papapá. Mas ele mal sabia, né, que a célula é muito complexa. Núcleo, né, carioteca, citoplasma, tem organelas, mitocôndria, ribossomos, então muita coisa, tá? Ele não sabia dessa complexidade. Então, ele cita mais algumas coisas, essa imagem bem ilustrativa. Também era para dizer, não, na verdade não é essa não. Essa era para mostrar que
evolução que acontece do nascimento de um ser vivo, não necessariamente seria... não vou saber explicar isso muito bem, tá? Mas assim, teve um cara que ele falou bem assim, não, essa evolução lá desde das primeiras semanas do ser vivo, que está dentro da barriga da mãe, até o estado final, basicamente houve uma representação igual, sabe? Tipo, evoluiu, mas evoluiu gradativamente, só mudando algumas coisinhas. Eu não vou saber explicar muito bem, eu teria que ler, tá? Mas era basicamente isso. Não, cara, quase não houve evolução aqui, ó. Vamos dizer assim, diferença entre... E foi evoluindo. Então, entendeu? Só que a imagem que o Adalto traz é de um doutor que não... É bem diferente, desde o início. Vai percebendo-se que é diferente a estrutura. Então era basicamente isso. Era mostrando, basicamente nessa página ele está mostrando que essa análise que o cara fez foi falsa. Tá? Ele falsificou, literalmente. Então vai acontecer muito disso. Se eles querem provar uma dada hipótese, ele vai manipular. Experimento Stanley Miller. Ah, cara, a evolução... não vou botar oxigênio não, porque vai oxidar, entendeu? Então, deixa sem oxigênio, porque se a gente botar vai dar problema. Então, deixa sem, tá? E, basicamente isso. Depois ele vem com evolução e origem da biodiversidade. Porque quando a gente analisa essa diversidade, a gente tem pré-posição, vamos dizer assim, uma evolução. Mas, na verdade, ali é só uma variação, tá? Uma microevolução, que eu vou citar um pouquinho mais pra frente aqui, tá? Mas antes de eu citar, eu quero citar a parte da vida da não vida, tá? Porque isso é chamado de abiogênese e ela não é provada, ela não foi provada, tá? O que foi provada? A biogênese. O que foi provado? Que a vida só vem de vida. Se a vida só vem de vida, alguém teria que ter sido a causa primeira. E quem foi a causa primeira? O design. E por si próprio, esse design teria que ser a própria vida. Tá? A vida própria, o início, o princípio, a vida própria. Para ele dar a vida, para ele criar a vida, entendeu? Porque a vida só vem de vida. Porque se ele não for a vida, não faz sentido. Tá? Então, basicamente isso. Então continua, tem duas ideias, tá? Tem a ideia da microevolução, que seria pequenas variações, né? A recombinação do material genético existente, e tem a macroevolução, aprimoramento do material genético existente. O que ele está falando? Por exemplo, a macroevolução seria de um peixe para uma baleia. Ou melhor, na origem da espécie ele cita que o urso virou uma baleia. Então, macroevolução. Então, houve uma criação de um material genético ali. Porém, a microevolução não. É só uma variação, uma recombinação do material genético. Tipos de cachorro, por exemplo, vira-lata, poodle, não sei o que. Microevolução, recombinação do material genético. Macroevolução, cachorro virando girafa. Então, faz sentido isso? Você vê isso? Tá? Então, eu vou acelerar aqui porque tem muita coisa, cara. Então ele vai falar sobre especiação, sobre a informação contida no DNA. E tem essa parte bem legal, que ele vai citar essa parte de computador, tá? Como se fosse um computador quântico. Cara, como assim? A complexidade da vida é tão grande, como que isso aqui foi surgido espontaneamente, entendeu? Então, a probabilidade de uma proteína funcional com 100 aminoácidos sequenciados surgir espontaneamente é de 1 em 10 elevado a 127. Lembrando, eu citei que o teorema de Borel, não lembro, não sei se é teorema a palavra, mas lembra, a probabilidade de Borel fala que 1 sobre 10 elevado a 50 é impossível. E imagina 1 sobre 10 elevado a 127. Tá? Então, a probabilidade de uma única célula animal ter se formado espontaneamente é de 1 em 10 elevado a 57.800. Tá? Ou seja, 1 seguido de 57
1.800 zeros, tá? E a probabilidade de um ser humano ter aparecido espontaneamente é de 1 em 10 elevado a 2 bilhões, tá? Então, impossível, tá? Então, ele vai citar essa parte também de informação altamente precisa, porque lembra, a gente vai ter nucleotídeos, né? No DNA, no RNA. Então, adenina, timina e citocina, eu espero que eu tenha falado isso, é de guanina. E isso é no DNA. E no RNA troca o T pelo U, que é uracina ou uranina. Não lembro bem não a palavra certa, mas seria basicamente isso. Então, a gente forma os códons, que seria 3 dessas letras. E perceba que essa sequência de 3 bilhões, né, de nucleotídeos, ou 3 bilhões de códigos, de códons, tá numa ordem certa. Porque se ela tiver na ordem uma inversa da outra, vai criar outra coisa. Então, não seria funcional, tá? Então, perceba que está na ordem certa. Seria como a vida começou. Mas se eu embaralhar aqui de qualquer forma, você vai entender? Então você não vai entender. Tem uma regra, então, para entender isso aqui, que seria a língua portuguesa. Aí ele vai falar do criacionismo, de ciência e não religião, tá? E criacionismo e origem da vida, tá? Então, quando a gente analisa o criacionismo, a gente analisa ele como uma forma científica, tá? Tem que ter essa hipótese também, tá? Acontecer da não vida, por quê? É por causa disso? E por que não teria surgido de um ser inteligente? Tá? Então ele vai citar para essa base e tal. O que ele cita aqui? Ele cita sobre o planejamento, tá? Sobre... No mais é isso. Sobre algo que é observável, empírico, mensurável, tá? Que remete a um design. Beleza? Depois ele continua com mais alguns textos falando sobre probabilidade, tá? Essa análise probabilística, que é bem importante para a teoria. Ele vai falar sobre proteínas com mais aminoácidos, sei lá, 200 aminoácidos, e a probabilidade de isso acontecer, como também o número de átomos, que é 10 elevado a 80, e relacionado com probabilidade. Depois ele vem com estrutura codificada, tá? Ele vai dar essa análise de nucleotídeos e de bits, tá? Então essa análise aí computacional, por assim dizer, e ver o quão complexo é a vida, tá? E estamos terminando, tá? Eu acho que falta 3 páginas. Depois ele vem com essa ideia de RNA, que não é tão simples. Tem RNA transportador, não é nesse caso que ele cita aqui, tá? Mas tem RNA transportador, RNA mensageiro, tá? Então, é muita máquina, cara, é muita máquina. Um manda mensagem, o outro, ele transcreve, o outro transportador, RNA transcritor, né, parece, e tem o RNA mensageiro. Então é muito massa. Então ele vai citar a reserva genética, que é uma das coisas mais legais. Por quê? Porque quando a gente fala de genética reserva genética, a gente está pegando a reserva, o material genético, onde ele pode variar. Por que tem a variação de brancos, a variação de branco, negros, olhos escuros, claros, material genético? Houve uma evolução? Não, só houve posso dizer que houve uma evolução, mas uma evolução de forma micro, tá? Só houve uma recombinação, tá? Não houve nada criado. Criou um novo olho, sei lá, 10 olhos. Isso foi demais. Sei lá, criou um olho desse tamanho aqui. Criou, você vê um olho desse tamanho, ou uma cabeça de 1 metro de altura. Isso seria criar um material genético novo, tá? Então só houve uma recombinação. Então talvez essa análise que o pessoal está fazendo do mundo é uma análise errada, tá? Talvez pela lógica, assim, uma análise assim, pela aparência, ou melhor, aparenta, houve uma evolução,
Aparenta. Olha, eu vejo, cara. Pequeno, tem gente que é pequeno, grande. Tem gente que é cabeçudo, cabecinha pequenininha. É evolução, né? Microevolução. Macro, você não vê. Você vê o humano virando... voando, por exemplo? Não vê. Por quê? A ideia da evolução, cara, não seria a seleção natural? A seleção natural, como eles dizem, não estaria selecionando os mais desenvolvidos, o mais adaptado àquele ambiente? Então, por exemplo, se eu tô lá, uma bactéria, eu não posso ficar a 100 graus Celsius. Se eu passar disso, eu morro. Se vem uma temperatura de 200 graus Celsius, eu muto ou eu morro? Eu morro, né, cara? Se eu só posso pegar até 100 graus Celsius, eu morro. Como que eu muto? Entendeu? A ideia da mutação, essa ideia de seleção natural é um pouco incoerente, né? Como assim? Como assim? Como que estaria evoluindo, cara? Eu vou morrer. Como que um urso entrou na água e virou peixe? Eita, virou baleia. Se o urso ele não tem a capacidade de respirar debaixo d'água, como, cara? Teria que mudar a estrutura. Talvez não toda a estrutura, mas boa parte, tá? Como que isso acontece? Se eu for tentar fazer isso debaixo d'água, eu morro. Fica lá. É claro que ele não vai ficar, né? É meio incoerente, cara. Como assim? Vamos tentar voar, então? É só ficar pulando. Aí eu pulo, daqui a 100 anos não vai acontecer nada. Aí vai passar pro meu filho. Eu tenho certeza que ele vai pular durante 100 anos e também não vai acontecer nada. Aí continua isso por gerações e gerações. Não vai acontecer nada. Não consigo, cara. Eu não consigo desenvolver essa macroevolução. Isso seria uma macroevolução. Criar asas, por exemplo. Mas isso não vai acontecer, tá bom? Sinto muito. Então, depois ele vai falar sobre especiação, né? Especiação. Olha aqui. Tá? Por mais que a gente veja gêmeos e tal, ainda tem uma diferença assim. Seria essa recombinação do material genético. Tá bom? E depois ele finaliza com o último pensamento, tá? O último pensamento. E terminamos, tá? Terminamos. Vamos lá. Existem livros que tratam de assuntos diferentes. Por analogia, esses seriam os tipos básicos na biologia. Abre parêntese. Cada livro tem a sua própria informação a ser transmitida. Cada grupo de ser vivo tem a sua própria informação genética a ser transmitida. Fecha parênteses. No entanto, existem livros que tratam de um mesmo assunto. Por analogia, este representa a variação de um tipo básico. Espécies, abre parênteses, livro transmitindo uma mesma informação com pequenas variações. Tipos básicos se especializando, formando espécie, fecha parênteses. O exemplo do livro, por ser análogo ao sistema genético, nos esclarece o porquê do design existente nas formas de vida. Richard Dawkins e Francis Crick, acho que é assim, tá? Crick. E outros afirmam que a natureza tem a aparência de design intencional, mas não foi criado por um design. Ou melhor, essa análise final foi minha, tá? Ele termina aqui em design intencional. Mas eles criam que era uma aparência de um design, mas que não foi criado por um designer. Porém, olha como Adalto conclui. Pelo que tudo indica, a natureza possui a aparência da evolução de um único ancestral comum. Mas como foi visto, isto é só aparência. Aparenta ter uma evolução. Nossa, eu vejo, né? Altura diferente, cores diferentes, cor dos olhos diferentes, cabelos diferentes. Evolução, né? Cromossomos semelhantes, né? Ele cita aqui essa parte cromossomos semelhantes entre os gorilas, os chimpanzés, ou entre os orangotangos. Então, é evolução.
Evolução, que doido, evoluiu, rapaz. Será? Será que seria só uma aparência de uma evolução? E na verdade teria sido criado? Cuidado, cara. Cuidado. Essa é uma análise massa, tá? Próximo capítulo, ó. Capítulo 5. Então, bora finalizar já esse vídeo, que eu já quero logo gravar aqui. E ficou menor o vídeo, né? Espero que tenha ficado o mais interessante possível. Rapaz, meu pai ligando. Curta, compartilhe e comente. Já deixa logo aí o seu gostei, tá? Se inscreva-se no canal. Acompanha aí o próximo vídeo, né? Não, daqui a alguns segundinhos, tá? Que vai ser eu gravando o livro, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, abraço.